Bom, vamos ver como é que tá a fonte, né, do ICF5500. Eu já abri ela e fiz um esquema dela. Simulei. Foi que teve nesse parafuso aqui. Fiz uma simulação rápida, né? E eu vi que ela é uma fonte regulada com diodo Zener. Porém, o diodo não tem nada escrito no corpo, né? Pelo tipo de diodo que eu vi, ele parece ser Sanyo. Porém, não sei qual deles é. E a tensão, pela simulação que eu fiz, ela varia. Pode ser um Zener de 3.3 até 3.9 volts. Agora esse parafuso aqui vai dar trabalho. Parece que ele ficou preso aí. Deixa eu ver. Pronto. O parafuso parece que a rosca dele infelizmente espanou. A rosca do plástico. Mas é um plástico muito velho, ressecado. Cedo ou tarde isso ia acontecer. Eu acho que aqui tá abrindo pelo fundo. Vamos ver por aqui. Infelizmente essa fonte não tem nenhum nome, algum código, né, que identifique ela. Não sei esse número aqui, 91 24 50. Eu não sei se isso é o modelo dela. Aqui só diz AC3W, 3 watts talvez de consumo, 4 volts e meio. Tem um número serial aqui. Bom, estranho, né? Então tá. Aqui é a chave seletora, que eu tinha dito no vídeo do rádio, né? Tem, acho que tem uma posição pra cá e mais uma pra baixo. Ou duas pra baixo, não lembro não. É o fusível ali, na porta fusível tá quebrado. Tem que ser trocado. O fusível dele tá queimado. Será que alguém colocou em 220, né? E ele é 110? Porque pelo esquema ele é 110. Oh, pelo jeito que ele tá aqui, ele é 110. Essa pecinha aqui é para prender o fio. Aqui o fio da alimentação. Essa pecinha escorrega no canto aqui. Não dá pra ver direito. Tem um transformador blindado. E a parte que me interessa é essa aqui. Infelizmente o secundário aqui soltou o fio porque corroeu. Então isso aqui pode ser eletrólito de capacitor. Mais uma vez eu acho que isso aqui é um Niticon. Não, Rubicon. Esse capacitor tem um nesse do rádio, capacitor duplo, infelizmente estava fora da tolerância. Aqui tem um transistor de potência, 2SD291, que é de média potência. Ele faz todo o trabalho de aguentar a corrente que o rádio vai consumir. Tem um de germânio aqui. Pela ligação que eu fiz no esquema, eu descobri que ele está ligado na... Como é que se diz? É o coletor dele, eu acho, não lembro. O emissor dele está ligado na base desse aqui. Então talvez os caras pensaram em um transistor que tivesse uma queda de tensão um pouco menor entre as junções, para não derrubar tanto a tensão na saída. Sempre tem uma perda, né? Quando a gente usa silício, 0.7 volts por aí. Algo assim. E esse transistor é que faz a regulação. Que é um 2SC945. É bem comum.
Agora tem um resistor aqui que seria bom medir ele fora do circuito. Eu tenho a impressão de que ele tá aberto. É esse aqui, eu não lembro. Tem 5 faixas, aqui é 202, acho que é, e a faixa aqui é dourada, né? Acho que é 20.2 ohms. É um resistor diferente de precisão. Ponte retificadora Sirba. Eu pesquisei ela, antiga. Não existe mais. Parece que tá boa. Tem uma maneira de testar se esse circuito aqui tá bom. Eu vou usar uma outra fonte. Eu vou ligar nos terminais da corrente alternada aqui, da entrada de corrente alternada. Injetar uma tensão um pouco maior, né, lá para 6 volts por aí, e ver se está regulando do outro lado. Se não tiver, então o circuito está com problema. Em teoria, se eu aplicar no capacitor aqui, já que é praticamente a saída da ponte retificadora já direto, então aqui eu já ponho DC e eu já energizo o circuito. Mas eu posso também usar nos terminais aqui da entrada da corrente alternada, que aí não importa qual o sentido da corrente eu ligue, não tem perigo de queimar, porque os diodos não deixam, né? Os diodos estão em ponte. Aí infelizmente esse soquete quebrou do fusível, 200 mA. Pior que isso aqui tá bom, velho. Mas infelizmente o acrílico se quebrou. E é original, tem até o nomezinho Sony escrito nele. Que pena, velho. Transformador bem até estranho. Mas eu acho que é um transformador comum, só que numa carapaça metálica, né? Para evitar a irradiação eletromagnética no ambiente. Então o que eu vou fazer aqui de primeiro, eu vou soltar essa fiação aqui da corrente alternada e vou ligar ele logo depois na fonte para ver, na fonte de bancada. Vou precisar dar uma mão aqui para ajudar. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, mas não sei. Não sei se vai dar para tirar não. Vamos ver. O fio parece estar dobrado na solda aqui. Ai, deu. Pronto. Depois é testar o transformador, ele sozinho. Eu sei que no primário, medindo com o multímetro, ele deu em torno de 200 ohms por aí no primário. Nas ligações do primário dele, né? Chaveando aqui. Como se não tivesse nenhum problema. Porém, tem uma parte da chave aqui que talvez seja 240 volts, mas está dando uma resistência muito alta. Então talvez vá para 800 ohms por aí. Eu não sei se isso é problema não. Nele, né? Mas depois é testar ele com uma lâmpada em série para ver se tá tudo certo nele. Mas o foco por enquanto vai ser aqui, nesse circuito aqui. Tem a ligação dele por aqui. Deixa me ver. Tem um símbolo mais aqui, já para dizer que é a saída, né? E é o mais, é esse pontinho de mais aqui e o terra geral, é a saída do circuito. Então vamos ver aqui, pegar a fonte de bancada e ligar aqui para ver. Aqui onde estava a saída era isso mesmo. Tá toda corroída aqui, de verde.
Esse capacitor é um, né? É. Checar o SR dele também, pra ver se tá bom. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. O capacitor é um, né, de 100 microfarads, está aqui nesses dois pontos. Eu vou tentar medir aqui e pausar o medidor. Aqui. Tá medindo 100 certinho. A resistência como tá aí. Esse capacitor tá excelente. E o maior de 470, tá aqui entre terra e esse ponto. Vamos ver. Vou fazer um bom contato aqui. Bom, era para ser 470, né? Mas a tolerância já avançou um bocado. Resistência interna muito baixa, mas eu não sei, com a capacitância alterada assim, isso é complicado, né? Mas vamos ver. Tem que ver esse resistor também. Era para ser de 20 ohms. 20 ohms. Vamos ver aqui. 20 ohms. 20.2, né? De precisão. Vamos ver. Tá. Ele está entre o terra e esse ponto aqui. Não sei se vai dar pra medir, porque o bicho tá escorregando aqui em tudo. Bora, meu irmão, coopere aí, na moral. Não. Medindo o circuito tá dando um K8, né? Quase 2. Será que ele tá ruim? Porque se fosse para ser de 2K, que ele começa com a faixa vermelha, né? Vermelho, preto, vermelho. Que seria 202, né? Seria 2K. Mas ele tem duas faixas aqui douradas, né? Então... como ele é de 5 faixas, isso aqui era para ser uma resistência menor. Vamos medir ele fora do circuito. Deixa eu soldar ele aqui. O resistor fora tá medindo aquele valor ali, um K8, quase 2. Tô até desconfiando que talvez esse resistor seja de 2K. Na simulação, se essa resistência for muito baixa, eu vi que ele não regula bem. Mas lá eu aumentei para uma resistência um pouco maior. 4K7 talvez. A simulação não reflete a realidade, né? Bom, então eu inseri nesses dois pontos aqui a tensão, né, da fonte. Aqui está invertido, mas o negativo está aqui em cima. 9 volts eu coloquei, mais ou menos, né? E a saída é aqui, entre o TR e esse ponto. Era para ser 4,5, né? Mas tá com 4,93. Só que se eu diminuir a tensão da fonte aqui, deixa eu colocar em 7,7 aqui, por exemplo, dá 7,8, né? Aí a regulagem dele não dá muito boa, não. Cai um pouco ali. 4,84. Eu acho que a fonte varia um pouco, sabe? Talvez a saída do transformador ali, depois que retifica, seja 9 volts. Aí desses 9 ele regula para 4,8,
Presta atenção aí. Mas quando liga o rádio a tensão cai, né? Tem que ter um consumo também na saída. E simplesmente colocar alguma coisa aqui sem nenhuma carga não quer dizer nada não. Não dá para saber qual é a tensão verdadeira que está lá regulada. Mas esse tipo de circuito tem uma regulação, mas é muito, como é muito rudimentar, né? Então ele fica variando aí um pouco a saída. Embora que a variação na rede elétrica, se tiver, depois que passa para o secundário, né, é uma variação bem pequena. Então ele vai estar sempre regulando do mesmo jeitinho. Aqui é só um ajuste fino para tensão na saída, só que não tem nenhuma chave que se encaixe ali. Deixa eu buscar uma para ver, para gente brincar aí. Aliás, nem precisa. Aqui tem um botão que você dá para girar com a mão. Então, mantendo os mesmos 9 volts ali na entrada. Eu girei um pouquinho ali o botão, vamos ver quanto é que tá na saída aqui. 142, já variou muito. E eu aqui é só mexer um pouquinho. Eu vou girar só um pouquinho mais para trás aqui. Pronto, tá bom. Deixa eu ver quanto é que ele varia mais. Bom, tá perto de 6 volts. Foi tal como na simulação. Na simulação foi a mesma coisa. 6.8. Ele varia um pouco de 4 volts, acho. Até essa tensão aí. 5.18. Um pouquinho mais para trás. 4,5. Vou colocar só um pouquinho mais aqui. Pronto, 4.7 volts tá bom. Então eu acho que esse circuito tá funcionando certinho. Não tem nenhum problema nele não. Agora eu só não tenho uma carga que eu possa usar aí para poder testar com a corrente certa. Era bom um resistor de uns 3 watts por aí, 3 ou 5 watts para testar. Mas eu não tenho. Aí eu não sei o que é que eu poderia usar aqui para testar esse circuito aqui. Mas tem que consumir mais ou menos o que o rádio consome. Mas eu assumo que ele está regulando certinho. De acordo com a tensão que entrar aqui, aí no caso, quando o circuito estiver funcionando, o transformador estiver ok, tudo ligado na energia, aí o último passo que eu faço é dar esse último ajuste aqui. E deixar, porque por enquanto está sem carga e esse ajuste fica inválido. Mas tá bom, tá ok. Agora eu vou cuidar do soquete dos fusíveis e ver, fazer o teste com a lâmpada em série, para ver se está tudo certo. Tá meio barrigudo no fim, né? Porque você não tem nenhum alívio aqui pra pressão na casa estoure. Mas é Rubicon, né? E vendo aqui na capacitância dele, resistência interna bem baixa, mas o valor é alterado. Quem sabe esse cara vazou e causou essa corrosão que tem dentro aqui na tampa. Toda essa parte esverdeada aqui. Será que saiu dele alguma coisa? Saiu corroendo aí? Porque pra ter muito material assim... Inclusive eu limpei a placa, né? Tem essas marcas de risco aqui. Mas tem uma creca em cima. Horrorosa. Nas bordas aqui, né, onde o cobre está exposto. Não sei não, viu? Eu vou colocar esse Epicus aqui. Deixa eu ver quantos volts é. 50 é o dobro da... Que eu acho que alguma coisa aconteceu aqui, cara. Se alguém ligou em 220, ele estava 110. Esse transistor aqui é Sanyo.
Quem diria? 2SD 72. 72? É, 2SD 72. Transistor até antigo, viu, pra estar num circuito desse aqui. Mas a gente tá falando de anos 70, né? Então ainda havia. Deixa eu ver. Negativo pra cá. Até que vai sobrar um espaço aqui no circuito, hein? Pois é, estranho esse negócio, cara. Mas sei lá, né? Quem sabe ele tomou aí uma tensão alta aí. Pico de tensão. Aí o capacitor, sei lá, sofreu alguma coisa aí. Começou a vazar. Passou dos limites de trabalho dele, né? Eita, pra soldar aqui vai ser o osso. Ou não. Aqui tem essa base de cobre toda aqui. Foi, pronto. O cobre age como dissipador. Dá uma amassadinha só pra baixar. Negativo ali, positivo pra cá. É isso mesmo? É. Aí, né? Estranho. Muito estranho, cara, esse negócio. Que coisa, hein? Ao menos esse tem que sair. O Elna tá bom. Mas nem o Elna tem um alívio também. Que pra estourar que nem foguete. Estranho. Aqui, né? Um pouco da marca verde aqui. Tem uma oxidaçãozinha verde ainda no alumínio. Na teoria é só isso aqui que tem que fazer. O circuito ali, dentro do gabinete, ele meio que fica suspenso. Então essas bordas aqui meio que não se tocam, né? Fica mais ou menos assim. É estranho, cara. Mas é isso, né? Ao menos esse é o ponto. Esse resistor aqui realmente... Essa última banda aqui, que parece dourado, não sei se vai dar pra ver, parece dourado na última banda, mas a penúltima parece que é marrom. Então é 2,0 mais 2... eu não sei, meio confuso. Mas eu só sei que na simulação esse resistor tem que ser um valor alto, na casa de alguns casos aí. Começando em 1000 e em diante. Se for 20 ohms só, é muito pouco 20 ohms. Mas parece, né? Ter duas bandas douradas, né? Então... é estranho. Esse aqui tem 4 só. Esse aqui parece ser vermelho, lilás e marrom. 270, né? Mas, né, tá funcionando. É o que importa. Se não tivesse regulando, aí já era outra coisa. Agora tem que cuidar disso aqui agora. Essa é uma parte que a gente tem que dar uma maior atenção aqui. A fiação que corroeu e soltou do secundário. Aqui sai, né? É a saída. Ainda bem que esse fio é marcado, hein? Que precisa descer todo cinza, mas tem uma bandazinha branca aqui.
Aí esse cara descolou ali, quebrou, né? Ai, todo verde também, esveriado. A oxidação do cobre, né? Aqui é o sinal alternado, mas antes de ligar, tem que ver isso aqui. Baita de um transformador aqui, mas aqui é só uma carcaça. Talvez seja de 3 watts aqui esse transformador, ou 4. Com resina. Essa é a referência dele. Japonês. Essa placa aqui tá só colada embaixo. Mas eu creio que esse transformador aqui tá preenchido. Porque tá muito pesado. Ou essas lâminas aqui que seguram ele. Deixa eu ver se ele tá solto aqui. Parece que tá solto. Parece que tem só uma cola leve aí. Mas deve ter um núcleo metálico aí forte. E esse fusível aqui era... Infelizmente está quebrado. Não tem o que fazer. Eu queria ver se eu conseguia soltar esses terminais e eu vou soldar um outro soquete de fusível. Esse aqui é um fusívelzinho de 200 miliamperes. Uma pena, cara. Mas o acrílico dele não resistiu. Aí tem que soltar esses dois lados aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, entendi. O fio aqui tá fazendo uma volta nessa mola. Uhum. Tá resolvido. Aí daqui dá pra puxar. Eu queria reaproveitar essa... sem ter que encurtar muito o fio. O fio já tá pequeno. Vou botar um pouco de solda aqui. Só para tirar essa argolinha aqui. Aí. Quer dizer, se isso aqui sair do soquete, né? Ó, agora esse outro aqui tá preso. Eu vou ter que precisar desse aqui também. Aqui eu vou ter que cortar o fio, não tem jeito não. Deixa eu arrumar essa parte aqui pra ver. Bom, o setup aqui tá feito com a lâmpada em série. Tem um mecanismo aqui que eu tenho uma chave, né, que eu posso ligar aqui no botão. E eu vou setar essa chave aqui na primeira posição. E eu vou ligar aqui a tomada. A lâmpada não acendeu. 7.2 volts. Beleza. Parece ser 220, né?
Na posição do meio tem que dar o dobro então, né? Pra ser 110. Deve dar o que? 14.4 por aí. Ponto 6, 110. Eu tô achando que é isso, sabe? Na última posição deve ser 90 volts de Japão. Deve dar um pouco mais aí de tensão, lá para 18 volts por aí, 17, 18, entre 16 e 18 para ver. Deixa eu ver. 17, é. Eu acho que é isso, viu? A tomada do meio é 110. Só que é interessante que ela não é selecionável, a tampa não tem uma abertura, né? Então você tem que desmontar ela e mexer na chave. Mas tá aí. As tensões estão corretas, não tem nenhuma fuga. A lâmpada permaneceu apagada. Transformador frio. Se ele esquentasse, tem alguma corrente passando. Eu acho que é isso. Então eu vou colocar o fusível em série logo, nessa emenda aqui que tive que juntar, só para testar e colocar o circuito aí. Só que eu tô estranhando que para 110 está dando 14 volts na saída. Depois que retificar, essa tensão sobe. Eu vou ter que... Eu vou fazer um pré-ajuste. Aproveitar que o circuito está fora, vou ligar na fonte de bancada e setar para uma tensão parecida com essa. Embora que depois de retificada, né, e quando passa pelo circuito, a tensão cai um pouco, não vai permanecer tão alta assim. Mas sei lá, parece alta, né? 7.2 volts é até uma margem segura para usar, mesmo usando o regulador. Mas caso a tensão caia, plugado no 110, então essa tensão vai cair para menos de 5 volts. Aí a regulação começa a falhar. Aí a tensão deve cair para metade disso no secundário. Então eu acho que tá certo. A tensão um pouco alta, eu acho. Mas para regular tem que ter uma tensão mais alta. Então vamos ver. Bom, na fonte de bancada a minha só vai até 15 volts, mas eu ajustei e eu vi que deu só um pouquinho acima, 4.68 por aí. Então eu acho que a queda de tensão desse transformador é um pouco maior. E ele tá regulando certinho. Vamos ligar aqui pra ver. Ele tá direto na tomada com a lâmpada em série. E tá funcionando aí, 4.53, foi onde eu ajustei. Sem a lâmpada vai aumentar um pouquinho, mas é besteira. Isso não atrapalha o funcionamento do rádio, não. Bom, é isso. Aí eu vou botar um socket agora, do fusível, e fechar. Não tem muito mais o que fazer, não. O transformador não faz barulho, faz nada. Então acho que tá tudo ok aí. Foi só um fusível queimado mesmo. Pronto, aqui agora é uma questão de arrumar, né? Primeira coisa, a gente fixar aqui é o transformador. Eu coloquei uns adesivos aqui para grudar no fundo, né? No original tava assim também. Ele tava grudado. Ele tem uma posição aqui para encaixar. Assim. E aqui tem que fazer a mágica de acomodar o porta-fusível e a fiação toda aqui. Tem até uma pecinha de plástico que também vai aqui. Essa aqui. Ela fica nesse slot aqui. Ela pressiona o cabo para ele não sair. É esse o lado, é o outro. Deixa eu ver. É assim? Não, tá certo. É do outro jeito mesmo.
Hum. Pronto, tira aqui no lugar. Quando for hora, eu aperto. Esse porta-fusível aqui tem que ficar aqui de alguma maneira. Lá dentro. O seletor de voltagem por aqui. Dando espaço para o parafuso. Fica mais ou menos aqui, assim. Escondido, né? É estranho, né? Porque escondido. Tem um pedaço de plástico aqui. Eu acho que não era escondido, não. Eu sei que tem umas marcas de plástico aqui no fundo. Só que não tem nada que mostre que ele fica visível. Porque tem um adesivo aqui na frente, aí. Cadê? Na tampa. Tem esse adesivo no fundo aqui. Só que não tem nada aqui para selecionar. Tem um lugar que seria abertura, mas alguém colocou um adesivo aqui em cima, em japonês, mostrando a especificação da fonte, né? E acabou não sendo selecionável. Eu não sei o que quer dizer esse pedacinho de plástico quebrado. Se isso aqui se encaixa, né? E depois parafusa, não sei. Porque aqui não tem também espaço para caber a chave. O único lugar onde ela caberia é uma chave menor. Mas o espaço ali não dá para uma chave desse tamanho. E ela parece ser original. Então, não faço ideia qual é o lance aqui. Bom, o importante é que o transformador fique bem preso. Isso aqui originalmente estava com o dissipador no fundo. Nesse aperto aqui mesmo. Era no fundo mesmo? É. Bem lá embaixo, assim. É, bem desse jeito aqui. Agora essa fiação por aqui, ela sai? Ou ela corre por baixo? Deixa eu ver, se ela correr por baixo. Faz sentido também, se ela vier por baixo. Porque aqui tem uma aba cortada no alumínio. Um pedacinho cortado. Essa fiação deve vir por aqui. Tá vendo aqui? Do outro lado não tem. E isso aqui se junta aqui de alguma maneira. Um pouco mais próximo aqui. Questão de arrumar, né? A fiação. Mais ou menos assim. É assim, é mais embaixo. Porque eu tenho a impressão que isso aqui entrava um pouco. Aqui é o limite da fonte, não. Como era o esquema aqui? O contrário não é. Ou é? Seria assim, mas aí o transformador pega, né? Ele acaba acertando o transformador. E fica um pouco mais alto. Mas isso aqui é um quebra-cabeça, né?
Bom, quando eu abri a fonte ele estava assim, com essa aba para cá. E esse circuito era meio torto mesmo. A questão é que isso aqui tem que caber na tampa, né? Quando colocar a tampa tem que caber tudo aqui. Aí isso aqui meio que forma uma rampa. Só que aqui os componentes atrapalham na hora de arrumar. Se fosse ao contrário, não tem como, porque a fiação não deixa, curta. E eu não cortei a fiação, ela tá do jeito que veio. Então talvez seja assim mesmo. Coisa bem apertada mesmo. Deixa eu ver. Buraco da tampa, parafuso ali. Tem umas travas aqui, é desse lado aqui. É desse lado. Depois que coloca isso aqui, nada se mexe. Tem uma espuma aqui também, mas já se degradou. Isso aqui Isso aqui tem um tempo já. Eu não sei como é que isso aqui se acomoda. Essa peça de plástico tá top aqui. Eu acho que isso não é aqui. Mas parece. Como isso aqui fosse usado para prender a fiação aqui embaixo. Ou eu tô fazendo errado. O jeito certo não é esse não, cara. Tava colocando ao contrário. É assim. Agora faz sentido. Aí o resto a força da tampa empurra. A força da tampa empurra o outro lado lá. Só que eu não tô vendo como é que isso aqui vai encaixar. Esse lado aqui até desce. Mas esse daqui não. Não, até que foi. Fechou. Isso aqui prendendo a fiação. Eu acho que é isso, viu? Agora a força maior quem faz é o parafuso, só que eu acho que ele já tá espanado. Aí eu não sei. Cadê a chave aqui? Se essa é a melhor forma de fazer isso. Eu consegui apertar. Quando fica um pouco aberto aqui. Fechou. É isso. E assim a fonte fica fechada. Aqui nessa fiação da saída está cortada. Eu já preparei isso aqui para colocar um conector. Aí eu sei que essa faixa, esse que tem a faixa branca, cadê a faixa? Pronto, a faixa mais cinza desse lado aqui. Então esse aqui é o positivo. E esse é o negativo. Aí, antes de pôr o conector, para finalizar a fonte aqui, é checar se tá tudo ok com a lâmpada em série. E se a lâmpada acender aqui, então tem um curto-circuito, alguma coisa topou aqui dentro. E isso não é legal. Então vamos começar medindo aqui a tomada. Só a resistência mesmo. Aqui tem que dar 203, 205. Por aí.
pegar esses os cabinhos de jacaré aqui. E esse aqui. 203, correto. Tá bom. E aqui do lado da saída. Ver se não faz nenhum contato aqui, alguma coisa do tipo. Não, nada. Não dá nada aqui. Se apresentar alguma coisa, é um sinal que tem algum componente tocando em algum lugar que não deve. Mas aí essa parte eu só vou saber ligando. Aqui carregou o capacitor. Ao contrário é a resistência alta, é isso aí. Parece que tá tudo certo. Agora aqui eu vou deixar com multímetro. Vou usar na escala de corrente contínua. As configurações aqui é para ser, tem que sair aí mais ou menos uns 4,5 volts. Vamos fazer uma série agora. Deixa eu adicionar ela aqui. Se ela acender, a gente vai saber. Chave desligada. A tomada já tá posta aí. Vamos ver. 4,55. Tá aí, tá certo. Tá invertido aqui o sinal, mas tá certo. Porque eu coloquei o preto no positivo. É isso. Então a fonte era para ser isso aí. Não aquece ali, nem aqui. Estável, né? Pelo jeito. 4,5 volts certinho, bem ajustado. Agora é ver, é fazer a ponta, mas eu preciso estudar como é no rádio. Eu acho que o centro é negativo, positivo do lado de fora do plug. Deixa eu verificar isso e montar o plug para ver. O capacitor secando. Então nenhum sinal de curto. Ok. Vamos ver. Consigam sorrir ao final do jogo. Pronto, aí tá. Aqui, Diniz. Boa noite. Tá conectado já. Queria que você destacou a partida do Felipe Coutinho hoje, uma Tudo partida ficou bom. bem taticamente, também E a fonte tecnicamente, funciona. mas queria que você falasse um pouco sobre o papel dele Normal. ao seu lado como um dos líderes desse elenco, um Então jogador ela que tá já vem consertada lá já. fora, numa Ficou boa, semana de muito duas boa. decisões em que o clube não ganha um título desse tamanho há 14 anos. Eu queria que você falasse um pouco do papel